cursistas, tudo bom com vocês? Vejam só, estou adorando a participação de cada um de vocês lá no fórum e nas nossas atividades. Isso prova que vocês estão lendo os fascículos e que vocês estão assistindo às videoaulas. Isso é muito importante. Muito obrigado. Isso me ajuda bastante a elaborar aulas e compartilhar com vocês lá no fórum coisas legais. Vejam só, nós estamos começando mais uma unidade. Quero lembrar a você que toda unidade ela está ligada à unidade passada. E é importante que você não esqueça dos conteúdos passados, certo? Vejam só, hoje nós vamos falar sobre noções de legislação profissional, Código de Defesa do Consumidor e Código de Defesa do Consumidor relacionado ao técnico de análises clínicas. E aí, eu queria que você prestasse atenção nessa primeira imagem. Veja como ela é engraçada. Veja, supostamente, esse técnico de análises clínicas manipulando algum produto químico, alguma amostra, de uma forma perigosa. Lembra que na nossa apostila também tem uma imagem bem parecida com essa, que é de uma pessoa quase tropeçando e caindo em cima do técnico de análises clínicas que estava manipulando alguma amostra? Pois bem, eu quero que você preste atenção e entenda que, ao trabalhar no laboratório, e aí com todas as coisas que a gente já viu, com todas as leis que regem o Código Regional de Farmácia, com suas leis, com tudo isso, tem muito a nos dizer justamente sobre essa noção de legislação. Quando eu digo noção de legislação, eu estou já pressupondo que você já tem uma ideia do que é legislação. Legislação, como nós já discutimos, é justamente leis que vão falar sobre orientando as pessoas a algumas condutas e comportamentos. E aí, nessa ideia de noções de legislação profissional, e que eu apontei lá na apostila, tanto eu como Edu, falamos justamente do quê? De dois órgãos extremamente importantes, e esses dois órgãos têm muitas leis e muitas normas, resoluções, portarias, que vão auxiliar você na sua futura profissão. Quais são, lembram bem, dessas duas instituições? Uma é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a segunda é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esses dois órgãos, eles nos ajudam bastante sobre legislação. Como é essa ajuda? Você deve estar se perguntando aí. É justamente assim. Você está trabalhando na sua área, você vê algum erro, ou essas instituições que têm pessoas destinadas a encontrar esses erros, encontram alguma coisa, alguma falha, alguma coisa que precisa ser corrigida, e aí lançam, por exemplo, uma resolução. Lançam uma lei que vai lhe orientar, lhe organizar quanto a essas falhas ou essas dúvidas que você tem na sua profissão. A ABNT, por exemplo, como tem lá na nossa apostila, tem várias normas e essas normas lhe ajudam justamente a isso, a fazer com que você oriente seu trabalho de uma forma coerente. Vamos a um exemplo de uma norma. A NBR 14.785 de 2001. O que é que essa norma diz? Fala do laboratório clínico e os requisitos de segurança para esse laboratório. Nessa norma, especificamente, você encontra como é que deve ser mantido o laboratório. Não só nessa norma, em outras normas também. Porque é justamente isso. Uma norma, inclusive, pode auxiliar a outra nas resoluções de problemas dentro dos laboratórios. Outro exemplo é a Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como você viu na sua apostila, ela está em vários locais cuidando da nossa saúde. E aí você vai ver isso mais especificamente quando a gente falando do SUS. Mas vamos voltar à nossa unidade. A Anvisa, que é essa agência reguladora, aí já o nome já está levando a legislação que regulariza, ela traz algumas normas importantes para a sua profissão, para a sua futura profissão. Deixa eu dar um exemplo de um. A resolução número 50, de 21 de fevereiro de 2002. De que trata essa resolução? Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos de assistência à saúde. Ele não está falando especificamente só do laboratório, mas de todos os ambientes e estabelecimentos de assistência à saúde. E aí,
como um laboratório faz parte desses estabelecimentos, ele vai justamente lhe auxiliar no seu futuro, na profissão, e vai dar normas justamente para organizar os espaços físicos do laboratório. E aí, nós estamos falando, quando a gente fala de resolução, a gente está falando também de legislação. E aí é isso que você vai ver provavelmente durante todo o seu curso. Como você deve se portar no laboratório, o que você vai usar no laboratório, como você vai manipular algumas substâncias no laboratório, tudo isso são resoluções. Tudo isso são leis que são criadas e vai lhe dizer, você deve proceder desse jeito, você não deve proceder desse jeito. Você deve se organizar desse jeito, você não deve se organizar desse jeito. Certo? Vamos a outra coisa interessante, que também está dentro dessa ideia de legislação. Código de Defesa do Consumidor. Você deve ter ouvido muito falar sobre o Código de Defesa do Consumidor quando a gente está ouvindo na televisão, por exemplo, todas as confusões que há. Por exemplo, acabamos de passar pelo Dia das Mães, e aí tem a troca de presentes, e o que deve fazer quando o presente não dá certo. Quando a gente tem o Código de Defesa do Consumidor e a gente une esse Código de Defesa do Consumidor junto com o técnico de análises clínicas, aí existe especificidades. Aí a gente deixa de falar sobre troca de produtos, de uma roupa que não coube, você vai lá na loja e troca. Quando a gente está falando especificamente dessas legislações do Código de Defesa do Consumidor com o técnico de análises clínicas, a gente está falando justamente de algo bem específico. Lembra que na unidade passada a gente falou de sigilo profissional? Pois é. O sigilo profissional também é exigido no Código de Defesa do Consumidor. Lá tem dizendo que nenhum produto ou nenhuma atividade, ela tem que lesar a pessoa que está procurando um serviço. Quando você coleta uma amostra e faz a análise daquela amostra e gera um laudo e é entregue à pessoa, ou o resultado do exame, você está praticando um serviço. E esse serviço tem lá no Código de Defesa do Consumidor como algo que você precisa cuidar, como algo que você precisa prestar atenção nesse serviço. Você não pode errar, nem no momento da coleta, nem no momento em que você está manipulando a amostra, nem no momento em que você entrega o resultado. E aí a gente está falando também do sigilo. E aí, o que é que eles estão... Você precisa entender do Código de Defesa do Consumidor. Tirar da cabeça a ideia de produto, botar já dentro da sua cabeça a ideia de serviço, e que esse serviço é aquilo que é o seu trabalho. Você está prestando serviço às pessoas, seja numa organização pública ou seja numa organização privada. O Código de Defesa do Consumidor, ele são legislações, são leis, são normas e resoluções que ele está sempre em prol do consumidor, daquele que está recebendo os serviços. E aí quem recebe os serviços, no caso do técnico de análises clínicas, a pessoa que se submeteu a um exame. Esse exame é justamente para que a pessoa tenha algum resultado. E aí esse serviço é o resultado que ele leva para casa e que ele leva para o médico e aí fica sabendo das coisas que acontecem. Quando a gente está falando de legislação de uma forma geral, nós temos que entender que tanto a Anvisa, tanto a ABNT, tanto o Código de Ética, quanto o Código de Defesa do Consumidor, todas essas instituições, vamos dizer, elas estão trabalhando justamente em prol do consumidor, em prol do seu trabalho. E aí você precisa entender que o Código de Defesa do Consumidor, a Anvisa e a ABNT juntas lançaram e vão lançar sempre legislações, leis que vão auxiliar o seu trabalho e o trabalho de todas as pessoas que estarão ali no laboratório ou na instituição que faz a distribuição dos exames, tudo isso. Nós vamos ver nas próximas unidades essas especificidades quanto ao laboratório, como ao Sistema Único de Saúde, quanto à entrega de resultados, quanto à os seus próprios cuidados diante de algumas situações específicas do laboratório. Eu quero que você entenda aqui, quando a gente está falando justamente de leis, a gente está falando de uma organização que é maior do que a profissão.
Então você não pode, por exemplo, querer reger o seu trabalho como se não existisse nada que estivesse lhe dizendo o que usar, por exemplo. Porque quando a gente pega e olha para os profissionais de saúde e vê eles usando uma bata branca, a gente se pergunta, por que essas pessoas estão trabalhando sempre de branco, já que elas se sujam tanto, se embelam com alguma coisa? Há uma resolução específica para isso. E aí eu dou uma dica para você pesquisar isso na internet. E aí você pode, inclusive, postar lá no nosso fórum, que eu quero só observar o que foi que você encontrou sobre isso. E aí o que é que eu quero chamar a atenção? Essa legislação não pode ser, essa regra não pode ser burlada. Uma vez uma lei estabelecida, ela tem que ser seguida até que outra lei, que outra legislação surja, eliminando aquela legislação que está sendo regida ou regente, aquela que está acontecendo. Você precisa entender que na sua profissão, além do perfil profissional, você tem que submeter algumas regras. E essas regras não podem ser burladas, não podem ser disfarçadas, não podem ser não feitas. E aí, entenda que, quando a gente está falando de obediência, vamos dizer assim, a gente está falando de uma ética que você vai ter que levar em todo o seu trabalho. E aí eu estou juntando todos os conceitos que nós tivemos nessas 3 unidades, contando com a de hoje. É uma ética pessoal, que é a ética essa que a gente aprende no nosso dia a dia, uma ética profissional, e essa ética profissional ela tem que ser entendida por como é que eu explico? Deixa eu dizer, uma obediência, eu não queria usar muito essa palavra, mas eu vou ter que usar, uma obediência às leis. O código de ética, a ética que você traz e todas as leis que estão sendo regidas, que estão sendo apresentadas para você a partir desse momento, você vai ter que internalizá-las e a partir desse momento você vai ter que obedecê-las. Porque só assim você vai conseguir trabalhar e se manter no mercado de trabalho. E só assim você vai saber utilizar de forma correta tudo que você aprendeu durante a sua profissão. Eu espero vocês na próxima unidade, e aí nas próximas unidades, as unidades seguintes, eu espero que você já tenha lido os fascículos, que você já tenha participado dos fóruns, eu e Edu estaremos lá tirando as suas dúvidas. Qualquer dúvida já sabe, poste lá, que aí eu e Edu estaremos lhe auxiliando, e o nosso coordenador Manuel também tirando as suas dúvidas, certo? Muito obrigado e até a nossa próxima unidade.